Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia.
Estamos em mais um CR Casa. Eu quero dar boas-vindas a você que está hoje aí pela primeira vez. Que Deus abençoe a sua caminhada agora junto a esse CR Casa. É um momento muito especial nós falarmos de Jesus e eu quero lembrar que nós estamos em uma série de mensagens chamada Distraídos. A ideia dessa mensagem é apresentar personagens da Bíblia que por algum momento tiveram algum descuido na sua fé, na sua caminhada, e essa distração gerou problemas, consequências. Na primeira mensagem dessa série, a gente falou sobre Demas, um colaborador ali do ministério do apóstolo Paulo, que lá em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz que ele se afastou, ele, amando o mundo, abandonou o apóstolo Paulo e então foi para Tessalônica viver a sua vida, abandonou o seu chamado e tudo que Deus tinha para ele. Semana retrasada, nós falamos sobre Eutico, um jovem que estava dentro de uma celebração, também com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está pregando ali para aquele povo, está dando ensinamentos, Ele está na sua terceira viagem missionária e então, nesse momento, ele está instruindo esse povo e Eutico está distraído, está numa janela e ele, de uma altura muito grande, cai e morre. O apóstolo Paulo precisa parar a celebração e então, agora o abraçando, acontece algo sobrenatural, Eutico volta à vida. Paulo continua pregando até a alta madrugada, ensinando aquele povo, um milagre acontece, mas Eutico estava distraído, não estava atento, ele podia estar dentro de uma celebração, mas ainda assim estava desatento ao que Deus estava fazendo ali. Nesse domingo que se passou, nós falamos sobre Pedro, agora um nome um pouco mais tranquilo aí, e Pedro, ele teve uma experiência muito interessante, ele teve um milagre, ele andou por sobre as águas. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, que Jesus andou por sobre as águas, e então sabe também que Pedro teve uma experiência, Jesus o chama e ele anda por sobre as águas, mas nesse andar até Jesus acontece muita coisa aí. Eu queria convidar você a ler agora em grupo Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 33, e você vai entender essa história. Bom, nós estamos diante de uma história muito conhecida. Mateus capítulo 14 é uma passagem muito conhecida do Evangelho, onde nós temos já no começo do capítulo a multiplicação dos pães e peixes. Nós sabemos que Jesus, ele multiplicou aqueles pães e peixes para que todo aquele povo pudesse comer. Uma multidão foi alimentada e saciada por causa desse milagre. Só que em seguida, Jesus dá uma ordem a esses discípulos para que eles pegassem o barco, fossem adiante, enquanto ele se retirava para orar. E durante a madrugada acontece tudo isso que nós acabamos de ler agora. Uma ventania se levanta e então agora os discípulos começam a remar contra o vento durante horas, até que já na alta madrugada Jesus vem andando por sobre as águas. Eu confesso, e foi o que eu confessei no domingo que se passou, que eu também teria essa mesma expressão, esse mesmo medo que os discípulos tiveram ali, dizendo que Jesus, sem eles saberem que era Jesus, que ele era um fantasma. Com certeza eu teria um medo ali, um receio daquilo que estaria acontecendo na minha volta. Mas Jesus está se revelando agora, ele está dizendo, sou eu, não tenham medo. E é interessante que Jesus ele faz um convite quando Pedro agora diz, se é o Senhor, me chama para ir até aí. E então Jesus diz, vem, pode vir, ande por sobre as águas. Então essa história aqui, ela tem muitas coisas para nós, porque ela não é só sobre milagre, essa história também ela é sobre obediência, sobre fé em meio ao caos, ela é sobre foco e também é sobre o que acontece quando o nosso olhar se desvia de Jesus no meio das ondas, das adversidades da vida. Então eu extraí alguns pontos que podem fazer sentido para a sua vida ou para agora um bate-papo no nosso CR Casa. O primeiro deles é que Jesus chama a gente para andar onde ninguém mais anda. O versículo 29 diz que Pedro desceu do barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Interessante ver que Pedro agora queria ter a certeza que era Jesus. Pedro não faz isso por um impulso, Pedro não faz isso por orgulho, ele não faz isso porque ele está tentando se aparecer para os outros discípulos, ele faz porque ele quer estar perto de Jesus. Na verdade, eu e você, como filhos, discípulos de Jesus,
nós queremos estar perto dele. Então, percebe que aqui tem algo interessante. Ele sai agora de um ambiente previsível, ele sai agora desse lugar seguro, ele sai desse lugar que ele tinha o controle e agora ele dá alguns passos de fé para encontrar Jesus. Jesus, ele sempre vai chamar a gente para andar aonde ninguém anda. E é interessante a gente ver isso porque o vento ainda está soprando, as ondas ainda estão batendo. É interessante notar aqui que o mar não se acalmou antes de Pedro começar a andar por sobre as águas, mas ele anda, e ele anda agora porque a voz de Jesus era mais forte do que o barulho das circunstâncias, do que está acontecendo à sua volta. E por muitas vezes a gente quer que o mar, que as coisas fiquem calmas para depois a gente obedecer a Jesus. A gente quer que as contas estejam pagas, que o casamento esteja bem, que a família esteja legal, que os filhos estejam em segurança, que tudo na nossa volta funcione para depois podermos obedecer a Jesus. Isso não faz sentido. A gente percebeu que, e entendemos, diante de uma frase, que o chamado de Jesus não é para o conforto do barco, é para a fé que pisa onde ninguém mais pisa. O segundo ponto que a gente viu nessa mensagem é que o vento nem sempre para, mas os olhos precisam ficar no lugar certo. O vento nem sempre para, mas os olhos precisam ficar no lugar certo. O versículo 30 diz: mas reparando no vento, teve medo. Pedro estava indo bem. Ele tinha saído do barco, ele está pisando onde ninguém mais pisou, ele está vivendo agora o sobrenatural, algo impossível. Só que alguma coisa mudou. E o que mudou agora aqui não foi o vento, porque o vento já estava lá. As ondas sempre estiveram ao redor. O que mudou, na verdade, foi o olhar de Pedro. Foi onde ele colocou o olhar. Ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos nos problemas. Ele trocou o foco da fé pelo medo. E quando os nossos olhos mudam, o nosso coração muda. Percebe que na nossa vida tem muitas coisas que a gente começou dizendo que era algo de Deus e de repente, no meio dos problemas, a gente olhou e falou: isso já não tem mais a ver com Deus. Algumas coisas que nós colocamos nossos olhos e falamos: era isso que eu precisava, e de repente, em algum momento de instabilidade, a gente diz: isso já não é mais para mim. É o que está acontecendo agora aqui. Pedro está olhando agora para as circunstâncias, ele está olhando para as ondas, ele está olhando para aquela tempestade e agora ele tem medo. Mas Jesus o tinha chamado, Jesus tinha dito: vem. Então, a gente entendeu aqui que Pedro começa a afundar quando ele percebe o vento, quando ele vê que a adversidade ficou maior no olhar dele do que o próprio Cristo. E a gente entendeu que fé aqui não é ignorar o vento. Fé, na verdade, é escolher continuar olhando para aquele que está acima do vento. E aqui eu quero propor uma primeira pergunta a você. O que tem sido o seu vento nos últimos dias? Aquilo que tem roubado o seu foco de Jesus. Seja sincero agora e compartilhe com tranquilidade. Esse é um lugar de sigilo, um lugar de cura, um lugar de amizade, mas também um lugar de oração, de compaixão, de partilha. Compartilhe isso agora em grupo. Nós sabemos que em todo momento da nossa caminhada com Deus, muitas coisas vão tentar roubar o nosso foco. Talvez são as coisas do trabalho, os nossos filhos, recurso, a nossa ansiedade, as nossas limitações, o medo, as tempestades em volta da nossa vida. O importante é saber quem está estendendo a mão para nós, quem está cuidando de nós e saber que Deus continua olhando, zelando pela tua vida e você precisa ter esse relacionamento verdadeiro com Ele. Nós chegamos no terceiro ponto e penúltimo, que diz: a resposta está a um clamor de distância. E essa é uma grande verdade, porque no versículo 30 diz: Senhor, salva-me. Pedro está afundando agora, de forma literal, ele está entrando agora, se afundando nessa água, e o texto aqui, é claro, ele não esperou afundar por completo, e ele nem tentou resolver com os próprios recursos. Pedro não tenta arranjar uma corda, uma boia ou algo do tipo. Na verdade, o que Pedro faz agora é o que todos nós devemos fazer quando passamos por momentos de dificuldade. Ele clamou a Deus.
ele clamou por Jesus que estava ali. E isso aqui traz uma lição muito especial, porque se fosse a gente, por muitas vezes a gente tentaria nadar de volta, a gente tentaria dar um jeito, a gente tentaria resolver com a força dos nossos braços. O que Pedro faz aqui, agora ele realmente grita, ele clama com uma verdade, com um grito de desespero, mas agora com um grito sincero: Senhor, salva-me. E a resposta de Jesus aqui é imediata. O texto diz que imediatamente Jesus estendeu a mão. Isso aqui revela o coração de Jesus. Isso aqui revela para a gente a graça de Deus. Isso aqui revela para a gente que Jesus não esperou Pedro se levantar, ele não esperou Pedro se afundar por completo. Na verdade, Jesus desceu até Pedro. Jesus agora aqui, ele ouviu o clamor de quem está dependendo dele. É como se Jesus dissesse: Pedro, eu sei que você ia vacilar em algum momento. Eu sei que você iria falhar em alguma situação, mas o meu socorro, ele é maior que a sua queda. Isso é muito interessante para nós. Isso aqui revela a graça de Deus, porque Pedro se distraiu, mas Jesus não se distanciou de Pedro. E esse grito de socorro aqui não é sinal de fraqueza. Esse grito de socorro aqui prova que a fé de Pedro estava viva. Nós precisamos, por muitas vezes, pedir socorro. Não ter vergonha. CR Casa é esse lugar. Você pode pedir socorro aí. Dizer: eu preciso de ajuda. Eu preciso que vocês orem por mim. Eu preciso de amigos. Eu preciso ter pessoas que me influenciem, me levem para um caminho de Jesus, para esse caminho verdadeiro da palavra de Deus. Nós entendemos que Deus, ele não responde perfeição, ele responde rendição. E por último, para a gente fechar esse momento, nós entendemos que ainda há vida em quem parece perdido. O versículo 31 diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa frase aqui, esse contexto, carrega um paradoxo interessante, porque ao mesmo tempo que tem graça de Deus através de Jesus segurando Pedro e salvando Pedro, existe um confronto. Jesus está estendendo a mão aqui, Jesus salva Pedro, mas ao mesmo tempo ele está perguntando: por que você duvidou? Ele não deixou Pedro se afundar, mas também não ignorou a razão pela qual ele começou a afundar. Jesus não criticou Pedro por sair do barco. Jesus não criticou a ousadia de Pedro de sair do barco. Na verdade, ele honra esse compromisso e essa fé que Pedro teve. Mas ele confronta o momento em que o coração de Pedro deu uma vacilada. Isso faz a gente pensar que a fé pequena não é ausência de fé. Na verdade, é uma fé que começou, mas se distraiu. É uma fé que ainda acredita, mas está dividida. Mas mesmo assim, Jesus está segurando. Essa é a mensagem que Jesus tem para nós hoje. Jesus está de mão estendida a você. Jesus está segurando a sua mão, Jesus está segurando a sua família, Jesus está segurando os seus pensamentos mais difíceis, as suas lutas emocionais, essa carga, esse peso ao qual você está vivendo hoje. E hoje é dia de você compartilhar isso. Se existe um motivo para nós termos um CR Casa, é para nós termos esse momento agora, para a gente poder compartilhar experiências, para a gente poder pedir oração, para nós podermos aprender uns com os outros, fazer novos amigos, para a gente poder ter essa experiência de ser igreja. E eu quero propor uma última pergunta a você. Pedro clamou dizendo: Senhor, salva-me. Por que às vezes é tão difícil para nós pedirmos ajuda espiritual quando estamos afundando? Eu convido você a responder isso agora em grupo, passo a palavra aos nossos líderes, e que esse seja um tempo de compartilhar, seja um tempo de crescimento, seja um tempo de nós aprendermos que em todo tempo Jesus está disposto a segurar a nossa mão e não nos deixar afundar. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até mais.